Então, vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais esta noite de estudo, por estarmos aqui reunidos, querendo aprender, querendo nos melhorar, querendo crescer na nossa evolução. Abraçai, ó Pai, todos aqueles que estão conosco em pensamento, que não podem estar aqui presentes, mas cada um nos seus lares, nos seus leitos de hospitais, enfim, cada um com a sua condição. Abrace, ó Pai, estejam todos reunidos conosco e possamos, assim, mandar muitas vibrações positivas. Cubra a nossa irmã hoje, Ana Campos, com a sua sabedoria, com seu discernimento, para que ela possa fazer para nós ótimas colocações conforme a sua santa vontade. E assim te damos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos aqui hoje para ouvir nossa querida Ana Campos e refletir com ela. Ana, fique à vontade, quando quiser. O tema é os 3 batismos, que é o da água, do fogo e do Espírito, com o nosso querido amigo, né, Vinícius, do livro da Seara do Mestre. E é sempre bom essas oportunidades de estudo, porque às vezes tem certos que a gente acaba, né, passando e você não se aprofunda. E quando vem assim, né, no primeiro momento pode até assustar, mas aí você começa a vibrar naquela direção que vai fluir, aparece, né? Então, o Evangelho se reporta nessas 3 categorias de batismo, que é o da água, do fogo e do Espírito Santo. O primeiro, que é o da água, e foi aplicado por João Batista, e os 2 últimos, segundo o próprio João, né, são de Jesus. E João Batista, né, Jesus afirmava que ele seria, né, Elias reencarnado e que teria vindo com essa missão de preparar o caminho do Messias, né? E o ponto principal das dissertações dele, né, em aconselhar a confissão íntima da culpa, seguido-se do arrependimento e a regeneração, a fim de receberem o enviado celeste. Aqui, logo eu já vi o convite para a nossa maravilhosa reforma íntima, lá atrás, já cutucando, olha, né? Dá uma olhadinha, olha o arrependimento, regenera, olha para você mesmo, né? Era isso que João veio trazendo. E nesse propósito, quando ele ia batizando ali no Rio Jordão, todos aqueles que acudiam, né, ao seu apelo, e ele, por meio daquele símbolo da água, qual era o propósito? Era para que aquelas pessoas que estavam ali assumissem publicamente aquele compromisso, né, de mudar de vida, de se transformarem, de deixar aqueles velhos hábitos, aqueles costumes já corrompidos. E tinha um detalhe muito importante, que João ele só aplicava o batismo em adultos, ou seja, em pessoas que tinham o completo uso da razão e que podiam prometer, né, que sabiam perfeitamente do que estava se tratando ali, qual era a responsabilidade que estavam contraindo. Então, fica muito claro aqui para nós esse convite, né, dessa transformação e da nossa responsabilidade que temos quando assumimos, né, e reconhecemos, né, essa necessidade. Mas João Batista também ele fez sentir, né, aos fariseus, dizendo lá, ó, o batismo da água não isenta ninguém das culpas cometidas, não constitui elemento de redenção por si só, né? O que importava ali naquele momento era aquela promessa solene, feita em público. Eu vou me corrigir, né? Submetendo-se ao batismo, era um compromisso público e solene. Então, os símbolos, né? No caso a água, não vale assim por si
próprios, né? Na sua apresentação material. O valor está na ideia que se encerra naquele simbolismo e o sentimento que desperta. Porque quantos são convidados, mas aquele sentimento parece que a criatura ainda não está preparada ou não quer aceitar porque não quer mesmo mudar e fica ali naquele estacionamento e não consegue, né, ter esse movimento da sua própria autotransformação e do compromisso que se deve ter para com isso. E João Batista ali, né, aqueles fariseus, ele fez ali homens hipócritas, eram desleais, estavam ali querendo se batizar formalmente para apresentar os bons propósitos. A expressão do profeta, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ela traz esse sentido. Quem vos disse que esse batismo vos isentará da ação da justiça futura? Todos nós estamos sujeitos às leis divinas, né? Então, não adianta apenas aparentar, né? E sim ter o compromisso real. João deixou claro que ele batizava pela água, mas que Jesus iria batizar pelo Espírito e com fogo. E esse é o batismo do Espírito. Quando se acredita, segue, se afeiçoa-se a uma ideia, uma filosofia ou uma religião, já se está batizado perante elas. O que nós precisamos é assumir esse compromisso dessa transformação. Né? Não é preciso mergulhar a cabeça, nossa cabeça lá, de chegar lá no centro e a Regina vai pegar ela aqui, ó, vamos lá no tanque, mergulha a cabeça lá na água ou no rio para dizer que foi batizado. Não é preciso. Veja só, que simplicidade, né? O batismo, ele vem de, se você acredita e você segue, você precisa assumir esse compromisso com você mesmo, diante das leis divinas, para essa transformação. E no que concerne às leis que regem, né, os nossos destinos, e dentre elas a de casualidade, que deriva da justiça divina, né, todas essas tentativas para fugir da responsabilidade contraída, para ou querer solucionar os problemas graves da nossa vida por intermédio de ritualismo, artimanha, sortilégio, tudo isso é vão, né? O que importa, né, que em espírito e verdade, é essa advertência de João Batista dirigida aos homens desleais e dolosos de todos os tempos, que naquela época eram representados pelos fariseus, pelos saduceus. E a gente identifica, no nosso tempo, muitas criaturas, né, com essa situação de apenas aparentar, né? E, dito isso, vamos passar para considerar as outras categorias de batismo, que são a de fogo e de espírito. E, conforme o testemunho de João, foram trazidos por Jesus Cristo e são os verdadeiros batismos cristãos, né? O que consiste, né? O que é da terra, tem a sua situação que é própria, é inconfundível, mas o que é do céu, traz aquela característica, a identidade que torna aquilo ali distinto e inimitável, né? João, ele empregou o batismo da água, que é o da terra, alegoricamente, e como criação humana, pode ser mistificado, adulterado na sua finalidade, né? Mas o que vem de Deus escapa às influências do mundo. Ele impõe-se, é inalterável, não se confunde, não está sujeito aos desvirtuamentos, às deturpações. E esse fato se verifica no que respeita ao batismo da água, que é o terreno, e aos outros dois batismos, né, que são de origem divina, que é o do fogo e o do espírito. O da terra pode ser manobrado pelos homens de acordo com o que ele se dispõe. O uso pode ser usado, abusado à vontade, por isso que é da terra. Mas isso não sucede com o batismo do fogo, do espírito, porque quem trouxe foi Jesus. E nesses homens não interferem, porque são regulados pela lei divina, que são as leis naturais que regem o universo.
E o homem não vai conseguir penetrar nem intervir, né? Nem ser um intermediário nesse sentido, porque o que realmente purifica e redime a criatura é o batismo do fogo e do Espírito, né? E vamos lá, então, vamos apreciar o batismo do fogo. Essa fase difícil da vida de todo ser humano, né? É o batismo do fogo. Às vezes, assim, é uma prova de fogo. Não tem isso, então? O batismo de fogo, essa fase difícil da nossa vida, né? Do ser humano. Onde é preciso encaixar nisso aí o arrependimento sincero dos seus erros, das transgressões de vidas passadas. É essa fase preparatória. Quando a criatura olha para si mesmo, reconhece, se arrepende e sabe que ele precisa, eu vou dizer assim, não basta se arrepender, é preciso corrigir, né? Essa fase. Então, ele inicia essa sua renovação para que ele possa reparar os males cometidos em outras vidas, ou até nessa mesma, né? Então, quando ele dá a demonstração do seu propósito de se reformar interiormente. Então, simbolicamente, vai significar como se estivesse sendo esterilizado daquelas contaminações que a gente foi contraindo durante várias encarnações, né? E nessa também, não vamos ficar pensando lá porque nós não somos santos, e ao longo do nosso dia, né, que a gente vive um dia de cada vez, a gente acaba identificando que, nossa, mas de novo isso, né? Pensamentos, atos, palavras. Então a gente tem que estar muito atento. Nós, a alma, ela tem que suportar a bagagem que traz do passado e ela forma esse ambiente interior de cada um. Então ela vai ter que colocar isso em choque, né, com as companheiras de exílios, né, que as imperfeições e os defeitos entram em conflito com as nossas próprias imperfeições e defeitos. Temos que arcar com as contingências, né, próprias desse mundo, que são como a ilusão dos sentidos, enfermidade, ingratidão, injustiça, inveja, ciúme, perseguição, rivalidade, separação dos entes queridos e, finalmente, a morte, né, que, como no dizer lá de Paulo, é o derradeiro inimigo a vencer. Então, a dor, para que nós possamos refletir que a dor, sobre as suas múltiplas modalidades, ela constitui o batismo de fogo. E a ação dessa, ninguém escapa. A aplicação é independente do concurso humano, porque é uma lei natural, atinge grandes, pequenos, sábios, poderosos, humildes, ricos, atinge a todos, crente e descrente. Não vai se indagar lá a ninguém. Você quer receber o batismo de fogo? Não, ela vem, porque ou se aprende pela dor ou pelo amor, né? E como ainda somos difíceis até de entender verdadeiramente o sentido do amor, então acabamos aprendendo através da dor, né? E o que para todos nós vamos aceitar, né? De boa ou de má vontade, com submissão ou com revolta. O da água, que é terreno, nós podemos fugir, né? Ah, aqui eu acredito nisso, não vou me batizar. Nada, que é isso? Mas do fogo, que é divino, ninguém vai fugir, né? Ninguém vai recalcitrar, nem teimar, desobedecer, revoltar-se. Não tem essa condição, né? Porque é a lei e é aplicada para todos. A influência do batismo da água, ela é precária, ela pode ser ou não eficiente, porque vai depender da sinceridade do estado moral de quem o recebe, né? Porque quantas pessoas, né, a gente vê, viajam para ser batizado lá no Rio Jordão, vão fazer a caminhada não sei aonde, onde tem uma cachoeira onde vai ser batizado. Mas aquilo vai depender do seu propósito, dessa sinceridade. Não, realmente eu quero receber esse símbolo diante dos meus irmãos, para que eles saibam que eu estou disposto a me tornar uma outra pessoa, a nascer de novo, né? Mudar.
Depende disso, da sinceridade. Agora, o poder do batismo de fogo é positivo. Mais dia ou menos dia, nessa ou em subsequente reencarnação, a alma vai ser lapidada pela dor. E a sua eficiência é infalível. Quanto aprendizado, vamos voltar nessa vida aqui agora, vamos falar de cada um nessa vida agora. Quanto aprendizado que a dor já nos trouxe para nos reconhecer em determinadas situações em que ainda continuamos falhando, né? Porque nós já estamos nesse caminho. Então, a dor tem nos ensinado, com certeza. Muita coisa nós já aprendemos por amor, mas pouca coisa, né? A maioria pela dor. Então, não há mal que não vença, não há vício que não debele, não há paixão que não dome. Por mais furiosa que seja ou radicada que se encontre, a dor vai ensinar, né? Mesmo para aqueles que não querem aprender. Mas quando ela vem, é importante tirar a lição do porquê naquele momento, porque ninguém está com a dor o tempo inteiro. Ela vem para nós refletirmos, tirar a lição daquilo e vamos em frente, gente. Não, nós não precisamos, né, ter essa dor. Vamos buscar o amor, né? Então, tudo é um aprendizado. Que dor, fogo bendito, batismo do céu, potência purificadora das almas em expiação. E todos nós estamos, né, aqui, né? Provas e expiação. A dor, ela vence e triunfa sempre, porque é o aperfeiçoamento e a espiritualização do homem. O seu poder de transformação é incalculável. A força regeneradora é irresistível. A água lava, o fogo purifica, né? E o poder do fogo, não, nada vai resistir. E ali se explicam essas palavras de Jesus, que está em Lucas 12:49. Eu vim a este mundo para atear fogo, e o que mais quero, se esse fogo já está aceso, né? Então, a dor, ela sempre foi presente na humanidade. E Jesus trouxe esse fogo, né? A terra. Fogo que não se apaga, né? Abrasa os corações transformados, onde o egoísmo se transmuta em altruísmo, as rivalidades em cooperação, o ódio em amor, onde um dia nós sabemos todas as raças, partidos, vamos ser uma só pátria, uma só família. Qual é a sua família? Minha família é a humanidade. Que saberemos, através da dor, aprender que o amor nos liga e nos dá essa possibilidade, né? Então, esse é o milagre que o batismo do fogo produz, a dor, né? Quem vai negar isso diante da história, se nós olharmos, né? História de pessoas, de pessoas que se converteram, pessoas que largaram aquela vida e se transformaram, né? Então, nós temos muitos exemplos. Então, por que Batista disse que o batismo do fogo, onde a dor, foi trazido por Jesus, por que ele disse isso, se a dor sempre foi patrimônio da humanidade em todos os tempos? Por que Batista disse isso, né? Que Jesus trouxe esse batismo do fogo, que é a dor. Então, sempre existiu, né, o sofrimento. E o nosso mundo, nós já sabemos que é uma grande escola, onde as almas obstinadas aprendem, se educam por meio da dor. Jesus é o guia, é o redentor, o mestre, o modelo. Ele foi escolhido, ungido por Deus para poder dirigir, ensinar, conduzir o homem na conquista da imortalidade, se emancipando, né, das encarnações e reencarnações. Por isso que ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus veio dar à dor o seu devido sentido, mostrando-a como elemento de redenção.
Lá no Sermão do Monte, Jesus incluiu entre as beatitudes, ele apresentou, portanto, uma expressão da misericórdia divina e não como castigo, quando ele disse: bem-aventurados os que choram. Os que choram são sofredores, e por isso mesmo, bem-aventurados. Por quê? Resgatam um passado culposo, purificando-se dos erros e das culpas cometidas, né? Se reabilitando. E tudo isso graças à ação regeneradora do batismo, do fogo, da dor, né? Sabemos que o nosso orbe é um planeta de prova de expiações. Somos sofredores? Por quê? Porque somos culpados. Então, nós precisamos aprender a sofrer, vendo nas provas e nas expiações o caminho da nossa libertação. E conhecendo perfeitamente essa nossa condição, Jesus vem nos ensinar e exemplificar a disciplina da dor. O que ele fez? Transformou a cruz num instrumento, que é um instrumento de punição e de suplício, ele transformou num símbolo da fé, em armadura e couraça invulneráveis. Isso, e distingue os combatentes da boa causa, né? Aqueles que não esmorecem, que estão sempre dispostos, estão sempre acionando a sua vontade, né, de avançar, né? E por isso que ele trouxe o batismo do fogo. E é bem importante que a gente tenha a consciência disso, de que a dor não é um castigo, que Deus é um Pai de misericórdia. Está sempre nos dando a oportunidade de redenção. E se olharmos para a dor como não sendo castigo, né, e sim procurar dela tirar as lições para hoje, amanhã, a cada dia nos transformar e as situações se tornarem melhores, né? E dito isso, vamos lá, porque é bem grande o nosso estudo, né? Então, vamos passar, porque eu dei uma resumida, tá? Então, vamos saber agora sobre o batismo pelo Espírito. O que será o batismo, hein? É simples, fácil para todo mundo, hein? Todo mundo vai ser batizado agora. É a constância na prática do bem. Olha, eu fui batizada na água, né? Reconheci que preciso mudar. A dor vem e me ensina como a mudar. E aí, a constante prática do bem, o batismo pelo Espírito. Olha só que coisa maravilhosa. E, consequentemente, a evolução moral. E, por mérito, teremos o reconhecimento do plano espiritual superior, né? Ninguém está ganhando nada de graça, né? Deus não criou seres especiais, privilegiados, né? Não é assim, né? Nossa evolução moral é importante e a constância na prática do bem. E é nessa hora, nessa constância, que cada um de nós, né, que o indivíduo ele consegue sintonia com o mundo maior. Como aconteceu lá atrás com os apóstolos de Jesus no dia de Pentecostes, né? E isso é conseguido através de um árduo batismo de fogo, né? A dor que foi lá e a gente foi, sem reclamação, aceitando, procurando transformar através do amor aquela dor, né? Então, quando a gente luta sem esmorecer, porque o aprendizado é longo, vencemos as provações e vamos nos aprimorando espiritualmente, né? Que esse batismo opera, né, naqueles que o recebem, esse batismo do Espírito. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos, de repente veio do céu, veja, veio do céu, não veio da terra, não precede dos homens. Veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso,
encheu toda a sala onde estava sentado, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, que foram repousando sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda tem esse detalhe importante, ou seja, você não sai, é preciso haver a permissão, através desse recebimento, você falar, né? E aí, o que a gente viu ali? Os mesmos feitos operados por Jesus, eles também operavam. A mesma coragem do mestre de enfrentar o mundo com as suas perseguições revelaram desde então os discípulos essa coragem, né? A mesma palavra fácil, convincente, poderosa, persuasiva, que saía dos lábios do mestre, a falava agora nos lábios dos discípulos. Aquela sabedoria, aquela autoridade que distinguiu, né, o Jesus da humanidade na sua passagem pela Terra, agora aqueles colaboradores se destacavam pelos poderes espirituais que o batismo do Espírito deu a eles, né? Jesus, quando ele desceu à Terra, a finalidade, né, foi submeter todos os seus irmãos, todos os filhos de Deus, ao batismo de fogo e do Espírito, né? Para quê? Para que todos, homens, mulheres, né, dessa forma e somente assim, vão atingir essa reforma interior. E esse é o objetivo do advento de Jesus na Terra. Nos trazer o caminho, a verdade, para que tenhamos vida, né? Essa vida de reconhecer dentro de nós as nossas imperfeições, parar de olhar para as imperfeições alheias como simples, os defeitos dos nossos irmãos, sem verificar que esses defeitos nos incomodam muitas vezes, que refletem os nossos, né? Então, o batismo de fogo, ele marca, né, o adepto do espiritismo, pelas suas atitudes, pelo seu procedimento, pelas suas ações, verdadeiro, sincero, que vem tocado do coração, que a sua fé é inabalável, né? O batismo de Jesus não é da água, não é o da água. O da água é o terreno. Agora, o de Jesus, do fogo do Espírito, representa a lei e a graça, quer dizer, a justiça e a misericórdia divina. Todos os instantes nós recebemos a misericórdia divina e muitas vezes não nos damos conta. Nós estamos aqui reunidos com misericórdia divina, né? Tivemos essa vontade do aprendizado, nos dispusemos e aqui estamos nós. Olha que maravilha participar, aprender, né? Todos nós, inclusive eu, estou aprendendo muito aqui, né? O batismo que vem através das leis divinas são eficazes, positivo, por isso que realmente transforma, converte, redime as almas, né? O batismo era um ato simbólico de conscientização, de arrependimento e aceitação da doutrina cristã. Os batizados de criança foram criados pelos homens, mas a partir do momento em que você se predispõe a batizar uma criança, a responsabilidade que você assume ali, diante de Deus, porque a criança não sabe o que está acontecendo, né? Mas você sabe da responsabilidade de educar aquela criança segundo os caminhos e ensinamentos de Jesus, para que ela tenha essa possibilidade, sim, de se autotransformar no momento certo, de reconhecer o Cristo e a misericórdia divina, né? Cada um nas suas crenças e conforme a responsabilidade que tem diante da vida e que quer se colocar publicamente. Olha, gente, estou batizando meus filhos aqui, né?
porque eu sei da minha responsabilidade perante Deus, né? Então, no batismo da água, tem esse ato simbólico, e onde, a partir dele, o adepto procura conscientização e o arrependimento. Além do arrependimento, aconselhado por João Batista, que ele fala do dom do Espírito Santo, que nada mais era do que a prática rudimentar da mediunidade. Olha que toque, né? E lá no livro de Malaquias, o batismo do fogo, ele pode ser interpretado, né? Que o profeta fala que a ação do Cristo produziria a purificação das almas, né? E lá, né, no Evangelho de Jesus, os ensinamentos que chegam até nós, que nos libertam da nossa ignorância, né? E nos traz essa vontade de nos transformar, de nos purificar, né? E a gente sabe que para nos purificarmos, né? Porque purificação também é sinônimo de dor e de dificuldade, né? E hoje o espírita sabe, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, que o sofrimento é proveniente da nossa ignorância. E estamos resgatando, né, esses débitos adquiridos em outras encarnações. E é assim que a dor purifica o espírito, que é uma verdadeira prova de fogo, né? Esse batismo trazido ao mundo por Jesus. Então, eu espero que eu tenha me feito a minha lição, né? E que a gente possa estar entendendo um pouco melhor do significado, né? E fazer sempre essa ligação sobre o batismo, o significado, né? Da água, que precisa ter toda essa sinceridade no nosso propósito, perante a sociedade, perante os amigos, perante de que nós desejamos a nossa transformação, saber que a dor, ela vem não como punição divina, mas sim como uma oportunidade de aprendizado, para que é na hora da dor que a gente olha mais para nós mesmos, né? E quer se ligar mais a Deus, procurando se livrar daquela dor, que muitas vezes é a lição necessária naquele momento, né? E ter essa consciência do batismo do Espírito, que a partir do momento em que nos predispomos a toda essa transformação, né, precisamos agir no bem, no amor e sempre na verdade do Cristo. Muito obrigada, Ana. Só dizer que você foi ótima na colocação, né? Resumiu muito bem, mandou bem o recado, muita gratidão. 2 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Missão cumpridíssima, né, Ana? Viu? Quando a gente sabe para quem dá o estudo. Eu estava aqui pensando, né? A gente busca o batismo porque, através do batismo, você ganha o título de cristão. E quando a gente vê, na visão espírita, mostrando essa questão do que é realmente o batismo, que é eu me tornar cristão, não por um ato externo, mas por saber vivenciar a dor, o sofrimento, as vicissitudes e começar a praticar o bem. Porque só praticando o bem é que eu vou me curando de todas essas dores, de todas essas mazelas, e aí realmente eu posso ter o título de cristão. Então é muito interessante, essa doutrina é maravilhosa, realmente. Maravilhosa, e você conseguiu resumir bem mesmo. Beijo. Beijo, pessoal. Obrigada aí pela paciência. 1 minutinho. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Eu vou só falar o seguinte: parabéns, mulheres maravilhosas. Sim. Antes que dê zoom, Ana, acho que foi o melhor estudo que tu fez, cara. Eu amei. Muito bom, muito bom. Vou fazer a nossa oração, porque eu estou vendo então. Possamos fechar os nossos olhos, deixar que a luz do Cristo nos ilumine e pedir a Ele que Ele nos ajude a compreender, né, que esse batismo que o Evangelho nos traz são bênçãos divinas, né?
são bênçãos para a renovação da nossa alma, perante todos aqueles que ouvem os ensinamentos do Mestre Divino e possamos exercitar e praticar. Senhor, Tu foste o iniciador da moral mais pura, a moral evangélica cristã que há de renovar o mundo, há de aproximar os homens, torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo e estabelecer entre os homens a solidariedade, que vai transformar a terra, tornando-as morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Sabemos das grandes transformações do nosso planeta, que possamos não tardar na nossa transformação interior e íntima para sermos dignos dessas oportunidades que recebemos. Que possamos nos renovar a cada dia, praticando os ensinamentos do Mestre, no esforço da nossa transformação íntima e moral. Graças a Deus. Obrigada. Então, isso. Quarta-feira que vem temos Tatiana. Então, e amanhã, Casa de Conselheiro, temos reunião presencial. Então, até lá, beijo para todos. Bom boa final noite. de Beijo, Dia obrigada. das Mulheres para todas nós. Que o Zoom vem por aí. Beijo. Obrigada, Ana, e a todos.